Então, no fim de semana, no sábado, a primeira turma do STF conformou maioria para, na prática, anular a decisão da Câmara, que sexta-feira havia aberto ou havia decidido suspender toda a ação penal contra os 34 líderes do golpe. A ação penal que está correndo lá no STF. A Constituição prevê que a Câmara poderia suspender apenas a ação penal relativa a um parlamentar, no caso tem só um parlamentar, que é o Ramagem, o Alexandre Ramagem, no período em que ele é parlamentar, desde a diplomação dele, em dezembro passado, até agora. Mas a Câmara não fez isso, ela ampliou, ela suspendeu a ação relativamente ao Ramagem em todo o processo, então mesmo do período anterior a posse dele, e você teve uma ampliou para além do Ramagem para todos os 34. E aí, a primeira turma do STF, num julgamento virtual que estava marcado para durar até amanhã, mas já no fim de semana, liquidou o assunto e derrubou e restringiu, portanto, a decisão da Câmara ao Ramagem no período em que ele é parlamentar, desde a diplomação. Tá? Há uma avaliação de líderes do Centrão de que isso pode acirrar a crise com a STF por conta, enfim, do confronto. Inclusive, nós mostramos aqui, né? A decisão da Câmara não foi uma decisão da extrema-direita, do bolsonarismo. Foi uma decisão da extrema-direita mais centrão, o que deu 315 votos, o que deu a bagatela de 315 votos. Nós estamos dizendo isso aqui, nós estamos com uma crise institucional. Porque não é apenas, foi só o Hugo Mota com o Centrão, não, é uma decisão formal da Câmara. Então é um confronto, é um conflito institucional entre poderes, e nós vamos conversar hoje com José Genuíno sobre isto. Vou falar em Supremo, este fim de semana saiu a revelação de um telefonema inacreditável, ou acreditável, para ser mais correto, né, do Gilmar Mendes ao presidente Lula. A história é a seguinte: o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, deu uma entrevista, inclusive lá na IBC, no programa Bom Dia, Ministro, ainda foi no final de abril, essa entrevista, foi antes do início do mês agora. E nessa entrevista, ele disse que esperava que as motivações do Gilmar Mendes para defender a pejotização irrestrita no país, irrestrita, a pejotização quer dizer o seguinte, quer dizer a legalização da fraude. Né? As pessoas são obrigadas a montar empresas individuais, o que por si só é uma contradição em termos, né? Empresas individuais, para serem contratadas pelas empresas, burlando a CLT. Então, isso é que se chama pejotização. A pessoa não é uma empresa, ela é uma pessoa e deveria ser contratada pela CLT. Isso é fruto... Isso começou, inclusive, antes do governo Temer, tá? Começou faz 20 anos que isso acontece. No governo Temer, ele avançou na contra-reforma trabalhista, tá? Mas ainda com limites para a pejotização. O Gilmar Mendes, então, ele suspendeu a tramitação de todos, estamos falando de 350 mil processos, sobretudo na Justiça do Trabalho, mas também há processos no âmbito do próprio STF já, sobre a pejotização. E falou, não tem mais condenação nenhuma de empresa pela fraude da pejotização. Ele não falou pela fraude, né? Pela pejotização. O STF vai tomar uma decisão que vai ser a norma, vai ser a jurisprudência, vai ser a lei do Brasil em relação à pejotização, e já havia indicado na decisão dele, até pela postura que ele tem adotado no Supremo, que a posição vai ser de liberou geral para a pejotização no Brasil. Na prática,
acabando com a consolidação da lei dos trabalhos, acabando com a CLT. Aí o Luiz Marinho vai lá e dá entrevista e fala: espero que sejam motivos republicanos. Ele não avançou, mas nós avançamos aqui, né? Eu mostrei que tem uma convergência do interesse ideológico do Gilmar Mendes como um líder da burguesia brasileira, na esfera do judiciário, né, como um pensador e líder do neoliberalismo e da selvagem burguesia, mas há uma convergência desse interesse com o interesse prático dele como milionário dono de um grande, conjunto de faculdades reunidas nesse IDP, que é a instituição dele, instituição de ensino superior que pertence a ele e ao filho dele. O tamanho, para vocês terem uma ideia, lá em 2007, ele comprou a parte do Paulo Gonet, o que é incrível, né? Num negócio de 12 milhões de reais em 2007, imagina valores de hoje como seriam, tá? E hoje só ele e o filho são donos deste IDP. Então tem uma convergência, né, de interesse empresarial concreto com interesse ideológico. Aí o Marinho deu essa entrevista, ele ficou indignado e telefonou para o Lula. Tá? Ele telefonou para o Lula para reclamar do conteúdo da declaração do Luiz Marinho. O Lula mandou o Luiz Marinho se desculpar, que foi o que ele fez. Mas ele disse mais ao Lula. Olha isso aqui. Na ligação, Gilmar Mendes argumentou que ir contra a pejotização é como defender o condutor da carruagem contra o avanço dos carros. Para ele, a pejotização é um passo à frente na modernização das relações de trabalho, que nem serão mais relações de trabalho, né? Serão relações comerciais. Né? É um passo à frente para encerrar as relações propriamente de trabalho no país e enterrar a CLT. Tá? E aí continua a nota aqui, a nossa nota é do Globo. O ministro da Corte também ressaltou que a declaração do Marinho tentou dar um viés ideológico para o debate, que trata de um problema que, em sua visão, tem tantas complexidades que a legislação já não atende mais. Cascata, né? Ele não tentou dar um viés ideológico, né? Quem tem o viés ideológico é o Gilmar Mendes. O que o Marinho tentou indicar é falar, negão, você tem um interesse muito concreto aí como empresário, entendeu? É disto que ele falou. Vamos ver qual vai ser a postura efetiva do governo Lula e do Partido dos Trabalhadores em relação a esse tema. Vai ferver. Esse tema vai ferver. Aí a gente sabe, o Armínio Fraga continua dando declarações e frases sobre a inviabilidade do aumento real do salário mínimo. Ele tem defendido que o salário mínimo deve ser reajustado apenas pela inflação, não apenas ele, né? Ele é o porta-voz de uma defesa que os economistas liberais fazem, todos. Não é de hoje, tá? Quando ele foi apontado pelo Aécio na eleição de 2014 como virtual ministro da Fazenda se ele vencesse a eleição, ele já defendia que o salário mínimo não tivesse aumento real. E aí, da mesma maneira como o Estadão saiu lá para atacar o Lula e defender e lamentar a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, o Globo já saiu correndo em apoio ao Armínio Fraga. A foto é do editorial do Globo. Corrigir o salário mínimo acima da inflação é uma armadilha. O mesmo Globo que deu uma manchete dizendo que a economia do Brasil ia entrar em colapso quando foi aprovado o 13º salarial. O grave, o que agrava essas declarações, porque vamos combinar, né? Esse é o que essa turma sempre pensou. Essa alta burguesia brasileira sempre pensou assim. O que agrava essa situação são as manifestações no interior do governo Lula que vão no mesmo sentido. Primeiro, nós tivemos no final do ano, o aprofundamento do arcabouço, reduzindo o aumento salarial do salário mínimo. Lembram-se, o aumento do salário mínimo era um aumento baseado no aumento do PIB dos 2 anos anteriores. Agora, a nova regra estipulou um teto de 2,5. Não pode, se o
o PIB sobe 3, 3,5, 4, o máximo é 2,5. Pode ser menos que 2,5, mas não pode. O que significa que o diagnóstico não é tão diferente assim. O diagnóstico é de que o aumento do salário mínimo é um problema. Então, o diagnóstico da equipe econômica do governo, que é uma equipe neoliberal, não é tão diferente assim do diagnóstico do Armínio Fraga. E a Simone Tebet, naquela famosa entrevista de novembro para a Miriam Leitão, avisou: nós vamos dar uma tacada, vamos dar uma cacetada no salário mínimo entre novembro e dezembro de 2026, depois do segundo turno da eleição. Vem aí para 2027.